Alô, alô, aqui para falar das novidades da semana no à la carte. 5 filmes bem diferentes para você. Vou começar falando de um filme italiano dirigido por Dino Risi, um dos grandes cineastas da Itália, e tem roteiro de Ettore Scola e no elenco Vittorio Gassman. Bom, já bastava os 3 nomes para ser certeza de bom filme, e é O Profeta. Vittorio Gassman é um homem que tinha uma vida bastante sofisticada na cidade grande, mas que, cansado daquele estresse, daquela correria, daquela pressão, abandona tudo e vai viver quase como um eremita nas cercanias de Roma. Até que uma jornalista muito ambiciosa o descobre com uma equipe de TV e tudo vai mudar. É uma comédia mais leve, uma comédia que fala também das questões do jornalismo, da vida moderna. Embora seja do final dos anos 60, várias das questões da modernidade daquela época permanecem. Dino Risi, um dos grandes cineastas italianos, fez Perfume de Mulher, por exemplo, que foi até refilmado nos Estados Unidos. É daqueles filmes que vai te fazer rir, se emocionar e pensar sobre as questões que ele levanta. O Profeta, de Dino Risi. Agora o filme delícia da semana, As Mulheres do Sexto Andar. É um filme mais recente, é francês, com Fabrício Lucchini, Carmen Maura, musa de Almodóvar e a diva desse que vos fala, Sandrine Kiberlin. Esse casal, classe média alta francês, aquela vida bem ortodoxa, anos 60, na França, e eles então contratam essa nova empregada doméstica, que é uma moça de origem espanhola, mais jovem, muito cheia de vida, e o marido que está naquele tédio da vida acaba se aproximando dessa moça, que vai levá-lo ao sexto andar desse prédio, onde vive uma comunidade, digamos assim, de mulheres espanholas de várias idades, que são todas empregadas domésticas. Essa é uma característica muito típica de Paris, que são as mulheres que trabalham em casas. 99% delas são portuguesas ou espanholas. Nos anos 60, Espanha e Portugal tinham um padrão econômico muito baixo e essas mulheres então iam para a França para trabalhar como empregadas domésticas ou uma espécie de zeladoras dos prédios. E o filme então traz esse universo. Quando então esse homem vai lá conhecer essa comunidade de mulheres, aquela vida cheia de música, de temperos e de coisa, vai, claro, mudar a vida dele, ele vai se aproximar mais dessa moça jovem e a gente vai acompanhar esse filme. É um filme delícia. Tem humor, tem leveza, tem um pouquinho de drama também, e você vai se divertir muito, e tem sempre a presença luminosa de Sandrine Kiberlin. Agora, um filme da época de ouro de Hollywood, Os Anjos de Cara Suja, filme estrelado por James Cagney, um personagem que tornou ele ainda mais famoso, dirigido por Michael Curtiz, o grande diretor de Casablanca e que era um artesão em Hollywood, tanto que nesse ano, 1938, ele dirigiu 3 filmes para a Warner, no mesmo ano, e os 3 filmes foram os sucessos que garantiram que a Warner tivesse dinheiro, porque os outros filmes foram um fiasco. Anjos de Cara Suja foi um sucesso. Ele também fez Robin Hood nesse ano. James Cagney faz esse gangster que tinha ido para a cadeia e volta para essa comunidade. E um padre, interpretado pelo Pat O'Brien, outro ator icônico de Hollywood na época, tenta evitar que um grupo de garotos que vive ali seja mal influenciado pelo James Cagney. A gente então vai ter esse confronto, né? Os dois tinham sido amigos quando jovens, mas seguiram vidas completamente diferentes. E a gente vai então acompanhar aí essa situação. Destaque para esse grupo de garotos que eram conhecidos como Dead End Kids. Eles participaram de alguns outros filmes e esse foi o primeiro. E os garotos causavam um verdadeiro transtorno no set. Eles eram valentões, causavam problemas. O Humphrey Bogart, que aliás foi a primeira vez que ele trabalhou com James Cagney, foi inclusive num momento, claro, que não estava sendo filmado, cercado pelos garotos que levaram algumas coisas do Humphrey Bogart. Até que um dia o James Cagney chegou no set e um dos garotos, o maior inclusive, foi lá peitar o James Cagney, e o James Cagney mandou ele ficar quieto, o garoto provocou e o James Cagney deu um murro no garoto, que inclusive sangrou. A partir dali, os garotos ficaram mais calmos e o James Cagney impôs a sua força. James Cagney, eu acho que tinha um pouco a ver com os personagens que ele interpretava, né? Aquele irlandês baixinho e que gosta de uma confusão. Aqui então, esse filmão, Os Anjos de Cara Suja, que você com certeza vai se divertir, se emocionar e torcer pelos personagens. O próximo filme é Rádio Auriverde, dirigido pelo grande cineasta Silvio Bach, um filme dos anos 90, em que Silvio Bach resgata a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tanto como Getúlio Vargas manipulou para conseguir apoio e recursos dos Estados Unidos e também a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas que foram lutar na Itália. Silvio Bach
consegue várias imagens de arquivo, algumas que nunca tinham sido vistas, imagens de Carmen Miranda cantando, dos pracinhas ouvindo, e também algumas entrevistas. Rádio Ouro Verde é porque ele usa muitos trechos de uma rádio que foi feita para levar entretenimento para os pracinhas. O filme na época causou alguma polêmica, alguns veteranos da Segunda Guerra não gostaram da maneira como Silvio Bach retratou o período, mas é o cinema do Silvio Bach, sempre colocando todos os lados, e aí o espectador toma sua decisão. Rádio Ouro Verde de Silvio Bach. E ainda O Som e a Fúria, dirigido pelo ator e diretor James Franco, que tem uma carreira muito eclética, né? Já fez filmes blockbuster como ator, já fez filmes mais alternativos, já fez comédia, enfim, ele é um cara que tem um prestígio em Hollywood muito grande, e aqui ele faz um filme muito pessoal, uma adaptação de um livro difícil de ler, um livro, portanto, difícil de adaptar, escrito por William Faulkner, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. William Faulkner tinha uma literatura muito sofisticada, intensa, dramática, e ele também depois foi para Hollywood, fez roteiros de alguns filmes. E aqui a gente tem então esta família no começo do século XX, na região sul dos Estados Unidos, que já foi muito poderosa e que já está numa certa decadência, e a gente vai acompanhar essa situação. O James Franco dirige e, claro, é o ator principal, e tem outros atores que você vai reconhecer. O filme teve uma carreira em festivais, mas é um filme mais sofisticado, um filme que exige mais do público, não foi um grande sucesso de bilheteria, mas claramente era um projeto que tocava ao James Franco. Ele leu o livro, tinha paixão pelo livro e queria adaptá-lo, e aqui levou para o cinema. É muito bem filmado, mas é uma história dura. Fica aqui o aviso e a recomendação. O Som e a Fúria, de James Franco. Na próxima segunda-feira, a gente tem a estreia de Ashes to Ashes, primeira temporada, uma série policial da BBC bastante recente. Houve uma série poucos anos antes chamada Life on Mars, que também era policial, e esta é o que costuma se dizer uma sequel. Eles pegaram um dos personagens de Life on Mars e desenvolveram uma série com o personagem. A história dessa detetive policial, Alex, que está investigando seu chefe, e aí ela sofre um acidente e vai parar nos anos 80. Ela é ela, mas alguns dos personagens que a gente estava acompanhando no futuro vão estar mais jovens, e vão ter outros personagens também que ela vai encontrar. E a série chama Ashes to Ashes porque tem uma série de referências ao magistral, ao incrível, ao sensacional David Bowie. E Ashes to Ashes foi o primeiro single do David Bowie dos anos 80 que atingiu o número 1 das paradas de sucesso. Eu não vou dizer por que isso vai interferir na história, porque você vai assistir a série e vai curtir. É uma série muito bacana, que é uma série policial, mas que tem umas pitadinhas, digamos assim, não tão realistas. Não que seja uma série maluca, não é isso, tem uma trama e vai ter uma solução no final, prometo para vocês. Vale a pena você conhecer essa série que fez muito sucesso na Inglaterra, nunca passou no Brasil e que a gente está trazendo para vocês a partir da próxima segunda-feira. Bom, depois desta lista incrível, eu peço aqui para vocês irem no comentário e deixar o seu. O que ficou com mais vontade de assistir? Tá curioso com essa série? Gosta de série policial? Tem assistido as nossas séries da BBC? É isso aí. Depois, põe o dedinho positivo e monte a sua programação. Tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.